Que a graça do Senhor e que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com você e comigo e com todos nós. Como sempre, eu gosto de meditar nos momentos que eu tenho na palavra de Deus. E no livro de Apocalipse, no capítulo 1, o versículo de número 3, bem-aventurado ou bem-aventurada aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita ou escritas, porque o tempo está próximo. Eu estava aqui meditando, e eu gosto de fazer isto enquanto eu posso, e aqui gravando este vídeo, quero deixar aqui para nossa reflexão. No livro de Apocalipse, nesse mesmo livro que estamos lendo, no capítulo 6, versículo 17, fala sobre a abertura dos primeiros 6 selos. Apocalipse 6, versículo 17, diz: porque é vindo o grande dia, olha, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem? A resposta podemos dizer assim, Apocalipse 3:10 e versículo 11: quem pode subsistir? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11, o próprio Senhor Jesus diz: quem poderá subsistir? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em Apocalipse 6:17, uma pergunta: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Em Mateus 24, versículo 21, no sermão profético, o Senhor Jesus diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Grande será esse dia, como nunca houve e como nunca há de haver. Vai ser um grande dia, o dia da ira do Senhor. No sermão da exortação à vigilância, em Mateus 24, no sermão profético, continuando, nos versículos 36 e 44, quero ler, vamos refletir sobre isso. Porém, daquele dia, e ora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aqui diz o Senhor Jesus. Versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite a vida e viu o ladrão, vigiaria então e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir
há de vir a hora em que não penseis. Uma hora em que ninguém imagina ou que ninguém pensa. E lendo aqui a abertura dos primeiros 6 selos, nós observamos aqui no versículo 17: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqueles que guardar o que tem, o que nós temos. Temos a presença do Espírito Santo, temos a alegria da salvação, temos a comunhão um com os outros, que não podemos perder, e temos que guardar isto com muita diligência, com muito cuidado. E lendo aqui no livro de Apocalipse, esse livro que eu estou aqui meditando neste exato momento, hoje é dia 5 de março de 2023, domingo. Aqui lendo, antes de chegar ao capítulo 6, depois que João teve esta revelação na ilha de Patmos, onde ele fala sobre as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, depois dessas coisas ele teve uma grande visão. Ele viu o trono da majestade divina de Deus, e os 24 anciões e 4 animais, no capítulo 4 de Apocalipse. E no capítulo 5 ele vê na destra, na mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ele continua dizendo em sua visão: e vi, no versículo 2 do capítulo 5 de Apocalipse, e vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu havia, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem ler, nem olhar para ele. E um dos anciões disse a João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele olhou e estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro. Quem é? Cristo, Senhor Jesus, como havendo sido morto na cruz, que ressuscitou, está à destra de Deus o Pai, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E nós observamos no capítulo 6 a abertura dos primeiros selos sendo abertos. Será que estamos já vivenciando esse momento? Será que estamos nesse momento passando por isso? Nós lendo aqui, precisamos atentar com muita diligência para uma tão grande salvação que já nos tem proposto o Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 2 nos diz sobre isso, que temos que atentar com muita diligência na palavra de Deus. E aqui no livro de Apocalipse, no princípio, quando eu comecei a iniciar a gravação desse vídeo: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo de abrir esses 7 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, João dizendo, descreve no capítulo 6 de Apocalipse, ele disse que olhou e viu um dos 4 animais que dizia em voz de trovão: vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, houve um segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu um outro cavalo, que é o terceiro, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. O que eu quero refletir, meditar sobre isto: bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa profecia.
estamos para um grande acontecimento mundial no nosso planeta Terra, que é a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Filho do Homem. E o Senhor virá para buscar os seus, para estar com Ele, quando Ele prometeu em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito. Olha, vou preparar-vos lugar e voltarei. Ele voltará para buscar um povo zeloso, especial, de boas obras, qual quero fazer parte deste povo. E você não? Queremos, mas a palavra de Deus nos adverte: ao que vencer. São 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, você vai ler em todas elas: ao que vencer, herdará, alcançará, assentará comigo, terá um novo nome, receberá vestes brancas. E isso são promessas aos que vencerem. E se você continuar lendo a palavra de Deus, nós vivemos os dias finais da igreja na terra. Meu amado irmão e minha amada irmã, Mateus 24, 22, o Senhor Jesus diz: se estes dias não fossem abreviados, nenhum de nós sobreviveria e seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, o Senhor a qual já tem escolhido, o Senhor abrevia esses dias. Por quê? Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, ao conhecimento do Filho de Deus. E nós estamos aqui agora, neste exato momento, nesse dia de hoje, dia 5 de março de 2023, por volta de 3 horas da tarde e 34 minutos. Eu aqui, nesse exato domingo, meditando sobre isto. O Senhor está às portas para buscar a sua amada, a sua noiva, o seu povo escolhido, que somos nós. E que nós possamos atentar com muita diligência para uma tão grande salvação que o Senhor Jesus já nos tem proposto. E é isso que eu quero aqui refletir com você. Medite: ao que vencer, herdará todas essas coisas, ou seja, o reino dos céus, a morada celestial, aonde ele está agora, à destra de Deus, o Pai. Não é momento de nós ficarmos com picuinhas um para com outros irmãos. Não é momento para nós ficar com rancor e mágoas. É necessário nós liberar perdão. É necessário nós abraçar os nossos irmãos e pregar o ID, imperador, o ID que o Senhor Jesus disse, o ID que impera, ide pregai o meu evangelho a toda criatura. É o papel nosso, o papel da igreja é pregar, anunciar boas novas, notícias boas, dizendo: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus nos ajude, nos fortaleça, porque a sua graça nos basta. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais alto em teu coração, e que Deus possa iluminar o nosso entendimento, para que nós possamos a cada dia mais alcançarmos corações sábios e entendermos melhor a vontade de Deus. Deus te abençoe, Deus nos ajude a irmos até o fim. Daniel 12:13. Tu, porém, não desista, tu, porém, vai até o fim. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Um grande abraço e até mais, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus.